Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje nós vamos falar sobre o setor que é a locomotiva da economia brasileira, o agronegócio. E é por isso que eu tenho o prazer de receber no Conexão de hoje o presidente do Grupo Cabreira e ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, e o produtor rural e doutor em engenharia, Pedro de Camargo Neto. Cabreira, Pedro, sejam muito bem-vindos. E eu começo perguntando o seguinte: em 1990 o senhor era ministro e o senhor era presidente da Sociedade Rural Brasileira. Como o Brasil daquela época se compara com o Brasil de hoje? E o que aconteceu naquela época que explica o Brasil de hoje? Éramos jovens também, né? Sem cabelos brancos, Pedro. Éramos jovens. Olha, o agro de hoje é resultado do que ocorreu em março de 90. As reformas estruturantes que o presidente Collor lançou, que são esquecidas, ele é lembrado sempre pelo impeachment, os estruturantes do agro que está aí hoje são esquecidas, né? Ele fechou o IAA, que proibia São Paulo exportar açúcar. Ele fechou o IBC, que pegava uma fatia do lucro do produtor e nivelava por baixo a qualidade do café. Ele fechou a CASEX, Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, que segurava na gaveta, sempre anti-agrícola. Ele abriu os portos, que permitiu a construção dos graneleiros, os terminais de containers que estão aí hoje. Foi uma verdadeira revolução. E eu felizmente, vivi isso junto com o ministro Cabreira, dois jovens que participamos desse início da revolução, que lógico que você faz isso num dia, o resultado aparece depois. Mas o resultado está aí hoje, né? Está aí hoje, com liberalização do comércio, com a livre iniciativa, isso tudo foi plantado naquela época? 16 de março, tudo no mesmo dia. E foi tão interessante, Mota, aqui você tem o lado do produtor, não é o ex-ministro comentando, então eu sou muito grato ao Pedro por esse reconhecimento, mas na realidade o que aconteceu, Mota, foi trazer o mercado para o setor agropecuário. Porque hoje a gente se comenta muito, bom, o Brasil é um país abençoado, tem muitas terras férteis, tem um agricultor capacitado, com inúmeras habilidades, tudo isso é verdade, mas faltava uma ponta nesse tripé, que era liberdade para empreender. Então isso que o Pedro falou, por exemplo, o Instituto Brasileiro do Café, que era o IBC, ele tinha um confisco cambial. Então ele penalizava aquele que era eficiente. Nós extinguimos isso. Como é que funcionava esse confisco cambial? Quanto mais você exportava, mais você pagava. Então você não buscava qualidade, você não buscava produtividade. O sistema do IAA era um sistema de cotas, ou seja, eram políticos em Brasília que diziam, usina A, usina B vai exportar, você não vai exportar. Não era eficiência, hoje não. Aliás, por exemplo, no caso do IAA, o Pedro deve saber bem disso, na extinção do Instituto do Açúcar e Álcool, que tinha sido criado por Getúlio Vargas, para você ter uma noção. Hoje, qual é o resultado nós temos? Nós temos, por exemplo, o Consecana. O Consecana é um sistema de mercado que define o preço que você é remunerado. Então, não sei se você sabe hoje, um produtor de cana, não importa onde que ele esteja no Brasil, o preço do produto que ele recebe está atrelado, por exemplo, à Bolsa de Nova York, contrato número 11, ao preço do etanol na bomba. Então, é o mercado que define isso. Por exemplo, eu queria só reforçar o que o Pedro colocou, as pessoas não se lembram disso. Nós somos o governo seguinte aos fiscais do Sarney. Eu fui fiscal do Sarney. Então você imagina eu como ministro, a dona de casa reclamando, mas e o preço do leite era tabelado, Mota. O dia que nós anunciamos a liberação do preço do leite foi uma comoção no país. Dona de casa, a primeira imagem que apareceu na rede nacional de televisão era uma dona de casa segurando um bebê e ela dizia assim, qual é o preço do litro do leite que eu vou pagar? Quer dizer, o brasileiro ficou tão acostumado que ele esperava que Brasília era o preço do pãozinho, o preço do café. E é uma mentalidade que, de certa forma, ainda prevalece hoje, né, ministro? A crença de que o Estado tem essa... O agro se livrou disso. Aí nós trouxemos essa liberdade, não tem mais tabelamento de preço, o leite é livre. Então foi aquele... Durante os
próximos 60 dias, 3 meses, o presidente me ligava todo dia. Olha, nós vamos voltar ao tabelamento. Mas nisso o presidente tem que reconhecer aqui de público, ele se sujeitou à pressão popular, não voltou os tabelamentos, e aí o mercado foi se ajustando, a produção foi indo, e é esse o resultado que... E está aí, né? Está aí esse agro que está aí, que hoje ainda é o que cresce no Brasil, é resultado disso. A abertura econômica, diminuiu o imposto de importação no adubo, no agroquímico, no trator. Então ficou mais barato você produzir, né? Isso feita lá para o presidente Collor em março de 90, e agora dizem que com essa União Europeia, Mercosul vai reduzir uma coisa. Quer dizer, o Brasil é um país fechado. Quer dizer, você proteger um setor industrial, agrícola, você proteger é válido por um período, né? Para ele se instalar. Agora, proteger o tempo todo é jogar a conta no consumidor, que é o que a gente fala. Aliás, nesse ponto, Mota, uma coisa interessante. O grande problema é que a indústria recuou. Houve uma abertura, mas a indústria falou não. Porque essa abertura que aconteceu para o agro também aconteceu para a indústria. Só que depois a indústria veio com pedidos, aí foram voltadas tarifas protecionistas, essas coisas todas. E continua até hoje isso, 30 e tantos anos depois. Veja, o Pedro fez... sempre com uma boa justificativa, com uma narrativa de que é para permitir o desenvolvimento. Valor agregado. O palavrão é o valor agregado. Aliás, é uma coisa interessante. O Pedro comentou agora, por exemplo, o acordo União Europeia-Mercosul. O receio dos agricultores europeus é exatamente essa eficiência que o mercado trouxe para nós. O Brasil hoje tem a mais desenvolvida agricultura tropical e a menos subsidiada. É o que menos depende hoje do Estado. Eu sempre brinco, a França ela não tem um agricultor, ela tem um funcionário público que depende dos recursos do Tesouro. Então ele não tem a mínima condição de competir. Então olha que coisa interessante. O pessoal reclama, mas na realidade não é um acordo de livre comércio. É um acordo de comércio, até porque no caso do agro, não sei se você sabe, nós temos uma cota hoje de carne. O mercado não está aberto para a carne brasileira. No mercado europeu. Sim, e o que o mercado europeu está fazendo com o acordo é subir essa cota até 100 mil toneladas. Mixaria. Não é nada para aquilo que a gente exporta. Então, não é isso. Mesmo assim, os agricultores europeus, eles reclamam. Agora, vou fazer aqui, vou fazer uma provocação para você ver como a indústria ainda não está preparada. A pedido do governo federal, não sei se você viu, desse acordo, ficaram fora as compras do SUS, do nosso sistema de saúde. Eu achei interessante. Que era a coisa mais importante para colocar, porque eu queria que o SUS se abastecesse produto barato na Europa. Então, agora você imagina o seguinte, você tem um posto de saúde lá no interior do Rio de Janeiro, você tem uma empresa que está vendendo, sei lá, um esparadrapo mais barato. Por que a gente não pode permitir que essa empresa venha? Ela tem que proteger a indústria nacional. E repassar esse custo para todos os consumidores. Que coisa mais cruel que você pode fazer com um pobre do que você proibir que o posto de saúde que atende ele não possa comprar um suplemento mais barato. Então, hoje está fora do Mercosul. Não, e veja bem... As compras que vão suprir... Compras públicas. As compras públicas... Era um grande dilema. Agora, deixa eu só ver se eu entendi o que vocês estão me contando, porque para mim é uma surpresa isso. O que vocês estão me dizendo é o seguinte, porque geralmente a narrativa que a gente escuta é que o agro brasileiro é resultado de uma estatal chamada Embrapa. Foi uma estatal genial que, a partir das pesquisas e desenvolvimento, possibilitou o avanço do agro. O que vocês estão me dizendo é o seguinte, foi a liberdade econômica e o empreendedorismo dos agricultores brasileiros, à disposição deles de investir, de tentar coisas novas, é que produziu o agro. Com certeza. E a migração. Né? Que você pega a migração, por exemplo, o agricultor gaúcho, que migrou primeiro para o Paraná, depois para o Centro-Oeste. Você vai em qualquer cidade do Centro-Oeste aí, que se eu fui a Rondonópolis. Tem CTG. Eu fiquei bobo. Tem CTG, em Sorriso tem CTG, porque ele chegou lá com o empreendedorismo dele, com a cultura de subir em cima do trator, inovação, e permitiu ética, ele né? Ética de trabalho tal, e fez lá, e fez esse Brasil que está aí. É resultado do produtor. É lógico, a Embrapa tem grandes cientistas, mas ela é parte menor no processo. Até porque as grandes tecnologias que plantio direto não foi Embrapa, milho safrinha não foi Embrapa, tem excelentes profissionais lá dentro, PhD, tem no adubo. O que é o plantio direto? Só para o pessoal entender. O plantio direto, não sei mais não, o plantio direto, você
no clima temperado, você terminava o inverno e você tinha, a primeira coisa, aração para esquentar o solo, para ele plantar na primavera. Então, aração. E sabe que a gente aprende no livro deles? Então, a gente vinha aqui fazer aquela aração também e tal. Aí teve um paranaense, eu tive em 1990 lá na fazenda dele, ele começou a plantar sem arar, plantio direto. E aproveitava aquela massa para proteger o solo, para segurar a umidade, e aquilo lá foi se comprovando não só como hoje é considerado técnica de sequestro de carbono, e 90 e tantos % da soja brasileira é toda no plantio direto. Daí passou para a Argentina. Os Estados Unidos hoje paga para o agricultor fazer o plantio direto, porque ele não fazia. E foi desenvolvido... Como resultado da iniciativa individual e da liberdade de um agricultor resolveu fazer. Daí veio o milho safrinha, que é fazer 2 plantios. O Brasil, até 2000, era importador de milho. De repente, milho safrinha. Também que era o milho na sequência da soja, digamos assim, né? Segunda safra. Grande exportador de milho, de uma hora para outra. Em 10 anos, você sai de importador para grande exportador. É um resultado de empreendedorismo. Nesse ponto, Mota, é muito importante a gente estar comentando isso no Conexão, porque o brasileiro, de uma maneira geral, e até as lideranças, eles não perceberam o que está acontecendo com isso. O que está acontecendo? O Brasil foi o primeiro país a desenvolver essa agricultura tropical, altamente tecnificada, e o plantio direto é uma dessas técnicas que é incrível. Ou seja, hoje no Brasil nós não temos que falar apenas do nosso potencial. O Brasil é um país do futuro, nós temos que falar do diferencial. Ou seja, a diferença como eu produzo aqui 1 quilo de soja ou 1 quilo de milho. E tudo isso, com essa revolução, é isso que eu falo. O Brasil está tendo um protagonismo hoje na geopolítica mundial. Por quê? Porque até essa década de 90, 80, você tinha os americanos, eles tinham um poder econômico muito grande com o trigo, com a soja, com o milho. Isso era uma ferramenta política de domínio nesse cenário mundial. Era guerra. Agora, o que nós estamos tendo? Uma transferência literal de poder da faixa temperada para a faixa tropical, com essa agricultura altamente desenvolvida. Porque a cada tempo a gente tem tomado essas posições no mercado americano. Agora, esse ano, por exemplo, o Brasil tomou posição como o maior exportador de algodão, que era até então, desde 1990, era uma posição ocupada pelos Estados Unidos. Então isso, você tem uma transferência de poder, isso incomoda, por isso que você tem essas reações do Mercosul, essa coisa toda. Mas o que é o mais importante para mim? É que o brasileiro ele não enxergou isso, como isso está projetando o Brasil no cenário mundial. Nós estamos na vitrine. Pelo contrário, né, ministro, porque determinadas conversas, determinados setores da mídia, parece que o foco é em demonizar o Brasil, dizer que o Brasil faz tudo isso à custa do meio ambiente. Tá? Só para você ter uma noção, por exemplo, a gente estava falando da França. Hoje a França ela usa mais de metade do seu território para a agricultura. Se você pegar a Noruega, que tem aqui, o nosso sponsor aqui do fundo da Amazônia, ela usa 65% do seu território. Estamos usando 8% para a agricultura no Brasil. Então, ninguém tem... Hoje eu diria que o Brasil, o Pedro sabe muito bem disso, ele tem comentado, o Brasil hoje, ele não é um grande exportador de alimentos, ele é um grande exportador de sustentabilidade. Ninguém está produzindo hoje 1 quilo de alimento e a média deve fechar esse ano, Mota, para você ter uma ideia, o Brasil vai exportar, em média, 11 quilos de alimentos para cada habitante no planeta. Tem aquele livro do Luiz Câmara Cascudo que se chama História da Alimentação no Brasil. E ele diz o seguinte, que a refeição, Pedro, é um elemento pacificante. Com certeza. Você imagine se o Brasil fosse riscado do mapa hoje. Nós somos o maior fornecedor de alimentos da Europa, não sei se você sabe disso. Nós somos o maior fornecedor de alimentos do Oriente Médio. Com todas essas restrições de exportação, todas essas, maior fornecedor. E basicamente, o Pedro sabe disso, sem nenhum acordo comercial. É só.
Vai ser o primeiro tudo isso foi feito até agora no peito e na raça, por exemplo. O aumento da demanda também, né? Quer dizer, claro, o chinês passou a comprar, tal. Tem aumento da demanda que nos beneficia. Mas é o mercado. E nós estamos preparados para atender. É isso. Nós estamos preparados para atender. Em 2005, 2006, eu fui convidado para falar nos Estados Unidos, e ele falou, vem aqui, explica para nós o que aconteceu, que nós não estamos entendendo. O que aconteceu com o Brasil? Eu lembro que eu fiz um PowerPoint assim, e vinha lá, plano Collor, aí, tal, a migração, aí, explicando, é isso que aconteceu, os caras, tal. Aí terminou, tal, ele virou e falou para mim, ótimo, tal, vai ser difícil fazer na África, tal, porque lá tem países diferentes, esse slide da imigração sua. Eu falei, lá não tem gaúcho. Porque nós paulistas fomos desbravadores muito, né? Nós fomos ao Paraná, fomos ao Mato Grosso, mas essa última década foi o gaúcho. Mas se você pegar, olha que coisa interessante de imigração, se você pegar os últimos ministros da agricultura, todos eles têm o nome de algum imigrante. Cabreira, Maggi, Dal Pasquale, Paolinelli, que é o nosso prêmio Nobel. Então isso é um retrato dessa imigração, né? Espanhóis, italianos, japoneses. Cultura, empreendedorismo. Empreendedorismo que foi... A disposição de correr risco. A disposição de correr risco. Exatamente isso. Porque você ir para uma fronteira agrícola, onde você não tem ponte, não tem estrada, não tem infraestrutura... Não é fácil. Não é fácil. E existe ainda vencendo o preconceito. Que não é fácil. Até hoje. Né? Permanente. Se você abrir os jornais de hoje, que tem matérias sobre a questão climática, ambiental, o agro não fala. Seus colegas, desculpe aí, mas seus colegas não nos chamam para falar. Eles chamam o ambientalista, o social. Agora, ou nos criticam, mas não falam. E o sucesso climático, o poder do Brasil é que ele é o país do biocombustível, é o país do sequestro de carbono, é o país da Amazônia, né? É o país que a matriz energética em combustível fóssil é pequeno. Então, é o país. Daí eles falam, mas o agro é o gás. Eu falei assim, olha, tem um jeito fácil de resolver essa questão. Se você jogar a conta da emissão da comida para quem consome, o agro acaba. Agora, você quer que eu pare de produzir alimento? Reduza. E já é o agro que mais sequestra, que menos emite, porque... Nosso diferencial. Nosso diferencial por questões de natureza, né? Por que o Brasil tem grande geração hidrelétrica? É natureza, está o rio, está lá, não é? Mas sabe, não é decisão política. Por que ele é grande na agricultura? Também natureza. O Brasil é o país da natureza. Mas nessa linha, se você pegar talvez os grandes temas de uma agenda global, de alguns pontos comuns, o que se fala muito hoje? Segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas, desigualdade social, processo migratório. Tudo isso tem uma forte conexão com o agro. É o nosso. Então o agro, ele o que já fizemos. Ele é a solução. O Brasil é um case de sucesso nisso que a gente está comentando. O Brasil tem hoje o maior programa de biocombustíveis do mundo. Talvez das grandes potências, Mota, se de repente fechar algum problema, o fluxo de petróleo, o Brasil é o único país do mundo que vai continuar rodando. Energia do futuro, uma delas é biocombustível, que é o etanol, é o biodiesel, vai ser o hidrogênio, né, o SAF da aviação. É nosso. Depois tem a eólica, né? Depois tem aquela placa voltaica chinesa baratinha, com sol brasileiro, também é muito boa. Agora, o biocombustível é a energia do futuro. E a gente parece que demoniza, não valoriza, e fica contando umas questões de ambição, querendo passar. Eu vi, você tem essas COPs, né? Então teve a COP 29, nós vamos ter aqui... Piquenique de bilionário. A COP 30 vai ser aqui no Brasil, COP 28, Dubai. Eu cheguei lá e vi o presidente Lula, chegou em Dubai e falou assim, fim do desmatamento ilegal até 2030. Foi o grande anúncio do presidente Lula em Dubai. Eu olhei bem aquilo, o legal ele vai ter que me contar como é que é, né? Mas tem até 2030, ele conta em 28, 27, 26, algum dia ele vai ter que me contar, porque está na lei, ele vai me contar como é que ele vai ajustar, eu tenho tempo para aprender. Agora, por que eu vou aceitar o ilegal, o crime, até 2030?
Pô, eu não sei, é um absurdo. E daí eu falo, outro dia eu falei isso numa reunião, eu falei assim, não, mas caiu 50% o desmatamento. Eu falei assim, olha, eu não estou pondo culpa no IBAMA, no ICMBio, não estou pondo culpa em ninguém, só estou falando que eu, como brasileiro, não quero o crime. E o garimpo ilegal corre solto. Extração madeireira ilegal sempre teve e continua. E aí que falta... E agora, culpa minha? Culpa minha, aí, poder público. O poder público não cumpre, arruma alguém para pôr a culpa. É o pecuarista. Que é o pecuarista? O grileiro vai lá, grila, derruba, põe fogo, tudo, depois joga uma semente, chega um boi, culpa do pecuarista. Você me desculpa, eu sou pecuarista, não tenho nada a ver com isso. Não, mas nesse ponto, Pedro, é aquela história. No Brasil hoje, qual que é o nosso problema? Nós temos em alguns lugares Estado de mais, em alguns lugares Estado de menos. Nesses lugares falta o Estado. Falta, se você pegar grande polícia. Parte das terras da Amazônia, e poucas pessoas sabem disso, Mota, são terras devolutas. São terras que ainda não têm dono. Pedro Álvares Cabral não chegou lá ainda. Aquilo está num período pré-colombiano, quer dizer, aquilo é terra de ninguém. Eu sempre gosto de contar, Pedro, nós expandimos para uma área lá no município, Mota, para você ter uma noção, chama Santa Maria das Barreiras. Foi fundada em 1888, tem 25 mil habitantes. Essa cidade, com mais de 100 anos, ninguém na cidade tem um título de propriedade. Nada. Zero. Ninguém tem uma escritura. Qual país no século XXI, do porte do Brasil, ainda tem cidades sem regulamentação fundiária, que é o básico? É o básico. Todas aquelas pessoas vivem o quê? Marginalizadas pelo sistema financeiro. Você não tem uma escritura para oferecer, para pegar um financiamento. Imagine o dia que a gente não regularizar isso, essa economia informal, como você não traz para dentro, como você não vai aquecer. Lógico, né? Crescer. Outra coisa, eu vim ontem de Roraima, que é outra coisa incrível. Não sei se você sabe, Roraima planta que nem os Estados Unidos. Ele está plantando na faixa temperada, ou seja, o Brasil é o único país do mundo. Quando você está plantando soja aqui no Mato Grosso, lá em Roraima você está colhendo o mesmo produto. Isso dentro do mesmo país. Mas eu estou dizendo isso, Pedro, porque eu fiquei impressionado que a Guiana ela regulamentou a mineração. Então, porque hoje como é que você trata o garimpeiro? Ele é um pária da sociedade. Você fala em garimpo, né? Agora, regulamenta isso. Olha, tem essa questão ambiental, tem essa sustentabilidade, e a Guiana está fazendo isso. Eu fui lá visitar um negócio limpo, correto, e aquece a economia. Aqui a gente não regulamenta essa questão. Põe ordem na casa, o poder público assume e não deixa para o crime assumir. E hoje fica ilegal. É o crime mas aí a gente tem uma dificuldade, né? Que a gente não consegue combater o crime. No Rio de Janeiro e São Paulo, imagina. Mas aí é que tá. Então, tem que ser debatido e o brasileiro assumir. Eu não aceito. Nós vamos agora, então, entregar a Amazônia para o PCC? Que é o que está acontecendo? Eu não aceito. Está na hora de pôr ordem na casa. Então, vou fazer mais do que estão fazendo. Alguns estados estão desenvolvendo, usando a polícia estadual, batalhões de fronteira. Mas tem que fazer. Se eu não me engano, Rondônia tem um muito bom. E a Polícia Federal é um órgão que funciona. Então, põe Polícia Federal neles, pô. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é, de onde vem esse preconceito contra o agro, que parece que habita domina a nossa intelectualidade, boa pergunta. A maioria dos setores da mídia. Eu era Eco 92, Rio de Janeiro, você lembra disso? Eu era presidente da Sociedade Rural. Que, aliás, foi a primeira COP, né? Foi a primeira, antes pré-COP, a COP. Dali que nasceu a COP. Ideia dessas COPs. Eu era presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu vi que ela ia ter, e comecei, vamos preparar a mim e preparar os nossos associados para esse evento, né? E fui a 2 conferências internacionais de agricultura e meio ambiente, uma da FAO, na Holanda, Hertogenbosch, né? E uma da FIPA, Federação Internacional dos Produtores Agrícolas, em Reykjavik, na Irlanda. E cheguei lá, vou me preparar, eu vi que eu, como brasileiro, talvez por ter Amazônia, eu já era naturalmente muito mais ambientalista do que eles lá. Aí voltei e fizemos uma cartilha que distribuímos para o associado da Sociedade Rural Brasileira, que era assim: valorize sua propriedade, preserve o meio ambiente. Eu tenho um texto introdutório que eu fui ler outro dia, em 1992, né? Nós somos ambientalistas. O produtor rural quer deixar para o guardião da natureza. O produtor quer deixar para o seu filho melhor. Ele não quer destruir. Está nele.
Agora, às vezes, por exemplo, você era orientado a derrubar até a margem do rio, porque tinha pernilongo, malária e tal. Daí se criou a APP. Aprendemos com a ciência que devia deixar uma faixa. Então tem esse aprendizado com a ciência, faz parte de você evoluir. Agora, o ambientalista, desculpe, a maioria, mas tem exceções, lógico, mas a maioria se acha dono do assunto. Ele não aceita que eu seja ambientalista melhor do que ele, porque eu vivo aquilo, ele não, ele está lá no... O senhor acha que nessa corrente de ambientalismo existe um preconceito contra a agricultura? Com total. Às vezes eu detecto isso. Não, veja bem, nós tivemos o Código Florestal, que houve um debate de 2 anos no Congresso Nacional, audiências públicas em todos os estados, foi dos maiores debates pós-constituinte, né? Foi aprovado por 411 votos a 60 e poucos. Portanto, ampla maioria. No dia seguinte, o ambientalismo e o Ministério Público estavam no Supremo Tribunal Federal, julgando como inconstitucional. E ficamos anos... 7 anos! 7 anos o Supremo para decidir. 7 anos o Supremo decidiu que não, podia ter sido um pouquinho mais rápido, né? Mas 7 anos, né, no limbo. Né? Daí depois 2 anos, aqui em São Paulo demorou 2 anos, Tribunal de Justiça e tal. E o Ministério Público tal, o que vai fazer? É preconceito mesmo. Eu queria acrescentar, Mota, sobre essa sua pergunta, eu acho que hoje a maior batalha nossa, e não é só do agro, eu acho que a maior batalha do empreendedorismo, da livre iniciativa, ela está acontecendo nesse momento aqui do Conexão, numa sala de aula. E nós estamos perdendo de lavada. É verdade. Esse é o problema. Tanto é que um grupo de mulheres do agronegócio, o Pedro conhece muito bem isso, eles criaram um projeto que se chama De Olho no Material Escolar. O que essas mulheres fizeram, Mota? Elas foram... O que estão ensinando para os nossos filhos nas escolas? Escolas públicas e escolas privadas. Elas fizeram uma análise, então pegaram quais são os livros que o MEC recomenda para as escolas públicas. Pegaram acho que 90% ou 92% desses livros e contrataram a USP para não ter, olha, não é partidarismo, não é um agricultor que está analisando, e toda vez que se fazia alguma referência ao agronegócio, eles faziam uma pontuação, é positiva ou negativa. Mais de 60% das referências ao agronegócio, elas são negativas no livro escolar. Só que dessas referências, apenas 3% tem algum embasamento técnico. Ou seja, nós estamos falando de academia, nós estamos falando de livro escolar. Ninguém mais do que a ciência deveria estar, isso aqui tem um embasamento técnico, mas não tinha nenhum embasamento técnico. O que tinha? Tinha opinião do autor do livro. Eu vi esse livro escolar dos meus filhos, ministro. Vou chamar a Letícia aqui. Chame a Letícia. Então, o que você perguntar? A presidente hoje chama Letícia Jacinto. Neta de um amigo meu. Foi do Conselho da Sociedade Rural Brasileira comigo. O que está acontecendo com tudo isso? Se você pegar hoje, 28% da sociedade brasileira tem uma visão antagônica em relação ao agro. Uma visão, assim, não positiva. Desses 28%, 55% tem até 29 anos. Então isso é fruto dessa doutrinação no banco escolar. A gente precisa mudar essa... E eu diria, não é só no agro. Isso que eu estou dizendo, é contra a livre iniciativa. A cultura. Até esses tempos atrás eu fiz uma reunião com várias entidades que defendem o livre mercado. Por que a gente não põe de olho na liberdade econômica? Nós temos o de olho no material escolar, que avalia o agro. Por que a gente não avalia? O que os nossos livros, até na universidade, estão falando de empreendedorismo, estão falando de livre iniciativa. Aí você vai ver a surpresa. É uma grande confusão do momento, eu diria. Né? Porque eu não queria entrar no negócio partidário, mas você vê que confusão que nós estamos aí, né? Mas eu acho que vamos ficar no agro, né? Porque o Pedro está comportado hoje. Vamos ficar no agro. Em 90, quando eu fui presidente rural, tem muitos ambientes que eu entrava e você sentia isso na pele. Chegou o latifundiário líder do atraso. Né? Hoje não acontece mais. Né? Eu sou o mesmo, hein? Hoje, como deu certo, eles ficou com uma raiva da gente. Eles ficou com uma raiva. Porque apesar deles falarem mal, escreverem mal, falarem mal, nós demos certo, pô. Entendeu? Nós demos certo porque um dia eu falei assim, tal.
Olha, eu falei, gente, se o agro for isso tudo, eu mudo de atividade, né? Eu não nasci pecuarista, eu vou fazer outra coisa. Não é verdade isso. É verdade que deu certo. E deixa muita gente nervosa, porque deu certo, apesar deles falarem, escreverem. Que coisa interessante é que eu falo, Mota, as pessoas elas não começam a entender o impacto que isso tem para o país, não é para mim como produtor rural. Principalmente para o país. O Brasil lá fora está deixando de ser o país do futebol. Está deixando de ser o país das praias ou do carnaval que a gente vai ter logo, logo, mas é o país da comida. Você chega no Oriente Médio hoje, é impressionante como eles identificam o Brasil com o frango, que nós somos o maior exportador de frango. Olha que coisa interessante. Nós somos o maior exportador de carne halal do mundo, que é a carne que vai para os muçulmanos. E ao mesmo tempo, Mota, nós somos o maior exportador de carne kosher para o mundo, que é para os judeus. Ou seja, está aí esse imbróglio todo, né? Judeus, Hamas, essa coisa toda, Israel, e nós somos os maiores fornecedores de alimentos para ele. Então o Brasil, hoje, ele tem um protagonismo no cenário mundial que as pessoas elas não conseguiram, não caiu a ficha ainda sobre esse papel. Porque eu acho que tem, me corrijam se eu estiver errado, a minha percepção é que há duas forças, duas narrativas contribuindo para atacar o agro. Uma é a narrativa ambiental, né, que o agro destrói o meio ambiente. Eu vejo pessoas jovens me dizendo que não, eu parei de comer carne porque a carne destrói o meio ambiente. Uma narrativa, né? Essa é a narrativa número 1. E tem a narrativa número 2, que é o seguinte, é a narrativa da reforma agrária, que todo mundo tem direito a um pedaço de terra. Os grandes latifundiários não permitem isso. E aí, de vez em quando, eu pergunto, mas realmente, de onde vem esse direito a um pedaço de terra? Você tem o direito a um pedaço de terra se você comprou o pedaço de terra ou você herdou. E mais, esse mito da reforma agrária, que é uma coisa que ninguém sabe explicar muito bem, que eu pergunto... Esse acabou. O que é essa reforma? Não, esse acabou. Outro dia me ligaram e falaram, nós queremos fazer estamos fazendo aqui um documentário sobre o MST. Eu falei, não façam isso, gente. É valorizar defunto. Porque eles perderam, eles já foram uma força que incomodou muito. Uma força... Hoje o que sobrou? Sobrou o boné, a grife do boné. Porque não deu certo a reforma agrária. O senhor sabe que lá no Rio de Janeiro, se o senhor for na praia, no sábado, no domingo, grife do boné. Vai ver várias pessoas ali em Ipanema, na região mais rica. Sobrou o boné a grife do boné. Eu falei, vocês querem fazer? Façam um documentário sobre os assentamentos, que são milhares, e que eu digo, infelizmente, não deram certo. Queria ver aquilo produzindo, queria ver aquelas famílias bem. Né? Não deu, lógico que tem exceção. Não, tem exceção tal. Toda regra tem exceção. Mas não deu certo. E não deu certo porque essa ascensão econômica não é a terra. Entendeu? A terra é o hardware. Né? É ali, é como produzir, é como trabalhar. Essa sua descrição foi perfeita. A terra é o hardware. É o hardware. Sem o espírito empreendedor, né? Sem a ética sem a tecnologia, trabalho. Sem estar inserido numa cadeia, sem ter o comprador, sem ter o porto, sem ter o imposto atrapalhando, o governo atrapalhando. Título de propriedade. Com 95%. Agora, acabou de ser um relatório agora do Tribunal de Contas da União. 95% Mota, dos assentamentos do Brasil, são mais de 1 milhão de famílias, não tem ainda título de propriedade. Explica para mim, que realmente esse programa está sendo uma oportunidade de eu aprender muitas coisas. O que é um assentamento? Porque o que a gente tem a impressão é o seguinte, que há no Brasil um grande número de pessoas que são agricultores, mas não têm terra. Então, esses agricultores são colocados na terra e aí eles vão ter uma vida, né, tranquila, próspera. O que é um assentamento? Vamos usar aquela expressão do Lenin lá do Japão, que ele dizia o seguinte, eu acredito em Deus, mas eu quero ver os fatos, eu quero ver os dados, porque os fatos eles são teimosos, né? Você quer tentar dar a tua opinião, mas tem os fatos. Qual que é o fato hoje? Estou falando de agricultura, não estou falando de pecuária. De agricultura, numa média, a gente usa de 65 a 70 milhões de hectares para fazer agricultura e ser essa potência que a gente é. Todo o agronegócio brasileiro, agricultura. Sem produção de carne, sem pecuária. 65 a 70 milhões de hectares, somos o maior exportador de açúcar, maior exportador de café, maior exportador de soja, maior exportador de milho, maior exportador de algodão. Agricultura.
Aí se você pega o que aconteceu na área da reforma agrária, nós já temos mais de 80 milhões de hectares que foram desapropriados. Porque o que é a reforma agrária? A reforma agrária é o governo chega, ele desapropria uma área, ele não está comprando uma área, ele está desapropriando essa área e depois ele divide essa área para esses agricultores que não são... De onde vem, deixa eu só lhe interromper para fazer essa pergunta, de onde vêm essas pessoas que estão assentadas, que são assentadas? Onde elas estavam antes? O que elas faziam? Às vezes eram produtores rurais, eram os antigos boias frias, por exemplo, na colheita da cana-de-açúcar, que você tinha isso aqui lá no passado, coisas desse tipo. Que perderam o emprego por causa da mecanização. Aliás, uma coisa interessante, o Brasil é o único país do mundo que é 100% a mecanização da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos continuam queimando a cana-de-açúcar, a Flórida esse ano deu mais de 8 mil autorizações para queima de canavial. Só para você ter, a Austrália continua queimando, o Haiti continua, o Tahiti continua queimando. Então, o Brasil, nessa parte ambiental, ninguém foi tão igual. Então, nesse processo, o que a gente está querendo dizer? Veja, você já desapropriou um volume de terras maior do que o agro é. Então, não é mais uma questão de terras. E essas terras, para que elas estão servindo? E essas terras que o relatório agora, o Tribunal de Contas fala, 95% dessas pessoas ainda não têm um título de propriedade. E nessa pesquisa, o principal pedido deles não é nem tanto um crédito que eles precisam, não é de, eu quero o quê? Eu quero o meu título de propriedade, eu quero ser dono desse pedaço de chão para eu chegar num banco, fazer um financiamento e poder plantar, poder transferir isso para o meu filho. Eu tenho administradores de fazenda há 20 anos que têm um pedaço de terra que querem transferir para os seus filhos, mas não conseguem. Só esclarecer uma dúvida. Esses 80 milhões de hectares que foram desapropriados, qual o percentual deles que já foi ocupado com assentamento? 100%. Não, existe um assentamento... Mas que estão abandonados. Então, com as exceções. Hoje, a área de assentamentos, resultado da desapropriação, é maior do que toda a área de plantação do agronegócio. De agricultura. E vou te dar outra informação. Sabe quanto que nós temos de reservas indígenas? 118 milhões de hectares. Quase o dobro do que nós usamos para a agricultura. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto a questão da reforma agrária, da questão fundiária, como a da questão indígena, não é mais uma questão de terra. Olha, outra questão indígena, tem um conflito, está no Supremo, a gente vê que tem uma grande questão, né? Que a gente chama de marco temporal. Marco temporal. Eu ia perguntar lá na frente. Uma grande questão. Reserva Yanomami, que é a maior delas, que é também do Collor, né? Acho que ele delimitou e o Fernando Henrique assinou, é uma coisa assim. Está toda invadida por garimpo. Quer dizer, o problema indígena é ordem, é poder público. Quer dizer, ele faz uma reserva indígena, deixa para o indígena, não deixa invadir. Né? Depois você pode entrar toda a discussão se o indígena tenha pode decidir o que ele quer, porque a FUNAI também não deixa, mas isso é outro, eu não vou entrar nesse mérito. Mas você tem a reserva lá delimitada, está lá a reserva indígena. Hoje você tem cadastro ambiental rural, tem cadastro ambiental rural em reserva indígena, o cara faz o que quer, e o governo, que é o responsável pela ordem fundiária e ambiental, não toma providência, pô. E você não vai, o SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, fica fora do ar 3, 4 dias. Pô. Então, que prioridade é essa? Se até computador falta. É uma pena. E daí, qual que é o fácil, a saída fácil? A culpa é do produtor. É uma saída fácil, mas, assim como a questão agrária não deu certo, e eu hoje, que era o líder latifundiário em 90, sou reconhecido como líder moderno do setor, em qualquer lugar. Mudou. E eu não fiz trabalho de comunicação nenhum. Foi um reconhecimento do que aconteceu. Mais um pouco, eles vão reconhecer como líder ambiental. Mas vai faltar, não sei se eu vivo até lá. Mas o Brasil agora, é assim. Pedro, nesse ponto, Mota, se você perguntar hoje qual que é o principal problema, a maior praga hoje do agronegócio não é uma lagarta na soja, não é a febre aftosa nos nossos rebanhos, mas é a comunicação. Se meu pai veio para cá, os meus avós, na fronteira agrícola de abrir machado, aquela coisa, hoje a nossa fronteira é a fronteira da comunicação. A gente precisa contar, Pedro, melhor essa história.
e combater esse discurso daquele cara que está lá na praia com o boné, que não tem a mínima ideia. Hoje, Mota, por trás de um grão de soja que nós estamos exportando, você tem mais tecnologia que você tem no último iPhone que a Apple está lançando agora. Ministro, eu sou praticamente ignorante de agronegócio. Não tem problema nenhum de confessar isso. E ano passado eu fui convidado a fazer palestras, fui fazer uma palestra em Rondonópolis. Eu não sabia onde ficava Rondonópolis. É impressionante. Quando eu cheguei lá, eu não acreditei no que eu vi. As empresas que eu vi existindo lá, o uso que elas faziam de tecnologia. Né? Por exemplo, eu achava que o agricultor plantava, colhia, separava uma parte da semente dele para plantar ano que vem. E aí eu fui descobrir que existe uma indústria de semente altamente sofisticada, e essa foi a menor descoberta que eu fiz. É o Brasil que o brasileiro não conhece, Mota. Eu queria perguntar a vocês que aspectos do agronegócio que são impressionantes e que a maioria dos brasileiros não conhece. Olha, tudo, hein? Porque hoje o que está acontecendo, por exemplo, a revolução na tecnologia da informação. Né? Hoje é tudo antigamente você plantava, hoje é tudo no milímetro. GPS, o sujeito joga o adubo no lugar, bioinsumos. Né? Você hoje coloca bactérias, você multiplica as bactérias, coloca os fungos. Tudo é tecnologia. Tecnologia da informação. Depois a genômica, né, que nós demoramos muito para entrar, porque tinha esse negócio do transgênico, atrapalhou, até hoje tem, né? O remédio é transgênico, pode tomar, agora o transgênico precisa ser feito com cautela, com cuidado, fazer direito, mas é uma revolução também a genômica, e vai aumentar. Né? Os defensivos agrícolas também é uma área, né? Os defensivos... Nós não somos o maior consumidor do mundo. É importante que se diga isso. Há uma série de jornalistas, entre aspas, que divulgam fake news. Eu acho que hoje um dos maiores fake news do Brasil é a notícia sobre o agronegócio. Mas sobre esse ponto, Moto, por exemplo, o que as pessoas às vezes não saibam disso? Mais de metade, todo ano, se você pegar um percentual das novas startups do Brasil, mais da metade tem alguma ligação com o agro. Isso mostra como a gente modernizou. E uma das coisas que mais anima a gente como agricultor, e isso talvez seja uma característica quase única do Brasil, é a juventude no nosso agro. Acho que é único. Você não vê isso na agricultura americana, você não vê isso na agricultura europeia. Então você vê hoje uma meninada faca nos dentes, querendo investir, querendo fazer coisas. E às vezes, se você pegar, por exemplo, depois da questão ambiental, que a gente já discutiu aqui, talvez, Pedro, o que mais nos criticam é o Brasil é um grande exportador de commodities. Né, produtos in natura, não agrega valor. Praticamente um chavão que a gente aprende na escola. Agora, por que isso? O Pedro estava comentando aqui antes de começar o programa sobre a Lei Candir. O Candir foi meu colega de ministério. Essa ideia da porque explica, por favor, o que é a Lei Candir. O que é? Na época o Candir era colega de ministério, a gente começou a olha, ninguém exporta imposto. Esse é um negócio comum. País desenvolvido nenhum exporta imposto. Se você vai no aeroporto da maioria dos países europeus, o que você tem lá? O tax refund, lembra? Você vai lá, preenche aquele negócio. Por quê? Porque quando é para exportar, não se tributa. E o Brasil pagava muitos impostos nas exportações. Nasceu esse projeto aí e tal, e acabou sendo feito no governo Fernando Henrique. O que significa? Não se paga mais imposto nas exportações desses produtos agrícolas. Só que a gente paga imposto quando esse produto ele é industrializado. Então virou um tiro no pé. Então se você pode exportar uma soja em grãos, você não vai pagar imposto. Mas se você manufaturar essa soja e produzir qualquer outro subproduto, aí você vai ter... Para exportação também. Por isso que a Alemanha é o terceiro maior exportador de café do mundo, sem ter um único pé de café. Hoje, a gente a Alemanha paga 7% no café torrado, por uma torrefação, e aqui a gente paga 35%. Então, se você vai montar uma torrefação de café, para industrializar o café, você vai montar onde? Num país que cobra 7%, que é a Alemanha, ou num país que cobra 35%, que é o Brasil. Mesma coisa no algodão. Eu estive agora visitando a minha filha, que faz economia na Universidade de Chicago. Você sabe que tem alguns estados que eles têm aquelas promoções, 0 de imposto numa camisa. Comprei várias camisas, até uso, às vezes eu paguei 0 de imposto nessa camisa. Aqui a gente está pagando 36%, Mota. Que eles querem o emprego, querem a renda, não quer
Agora, morder para gastar mal. o que eu queria terminar, fazer o fechamento, Mota? Tá bom, nós somos o maior exportador de produto in natura. Aí isso é um problema? Não. Eu vejo uma tremenda de uma oportunidade. Por quê? Oportunidade para a indústria. Indústria, vem para cá. Olha o potencial que eu tenho aqui. Eu tenho X milhões de toneladas de soja, de café, de produtos que eu queria que você viesse para cá e agroindustrializasse isso. Então o Brasil tem a faca e o queijo na mão. Ele tem uma oportunidade de ouro para alavancar o seu parque industrial através desses produtos que o mundo precisa. Biocombustíveis, a energia do futuro. Uma das 3 energias do futuro. Biocombustível, solar e eólica. Está aqui. Mas só para você ter uma noção, em produtos manufaturados, o mundo hoje, o mercado mais ou menos é de 700 bilhões de dólares. O Brasil exporta 5. Então, olha o universo que a gente não tem. Agora, por exemplo, conseguimos ser o maior exportador de vitamina E através da cana. Então, quer dizer, imagine assim, é sonhar e o céu é o limite. O Pedro falava, olha que coisa interessante do SAF, né, que é o combustível especial de aviação. A gente estava falando de bioenergia. Um grande pulo do gato é quem é que vai descobrir um biocombustível para os aviões. Porque a eletricidade vai ser difícil, o peso da bateria você colocar no avião. Mas o Brasil já tem a maior frota aérea do mundo que já voa com biocombustível, com etanol, que são os nossos aviões agrícolas. O Brasil tem hoje, Mota, 2.700 aviões agrícolas voando com etanol, voando com combustível verde. Então isso é um negócio incrível. Eu não tinha ideia. Então nós estamos e deveríamos estar liderando o debate da COP30. Só que eles não querem conversar com a gente. Eles acham que nós somos contra. É um equívoco da sociedade. Mas isso não é essa constelação de organizações, entidades e ONGs que marcham pelo mesmo tambor, né? Sempre com esse tom de que o Brasil tem que ser recriminado, boicotado. Isso, e aí a gente teve recentemente um episódio de uma rede de supermercado. Teve o Carrefour. Nome, né? E também de uma fábrica já de falei, laticínio. Danone, né? Dá nome aos bois, né, Paulo? Isso aí não é por acaso. Com certeza isso representa interesse. Eu acho que ali era a França está com um problema seríssimo dela, interno dela, e teve algo orquestrado ali, porque você não dá Danone, Carrefour, Terio, de repente 4 empresas francesas saem falando. E ali acho que queriam assustar, mas não. É uma bobagem, porque o União Europeia, Mercosul, me falaram assim: mas a cota de carne é bem pequena. Eu falei que viesse 0. Eu quero comprar esparadrapo da Europa. Eu quero comprar outros produtos industriais da Europa. Claro. Porque a do Collor foi uma abertura unilateral. Ele abriu e não pediu nada em troca. Ele abriu, foi unilateral. E ganhamos isso, ganhamos a modernização da economia brasileira. Então, tudo bem, se vier um troquinho, uma cotinha, também vou achar ótimo. Mas o importante é abrir a economia, trazer produtividade, pressão. Livre comércio. Pressão no empreendedor. Eu vou te falar uma coisa para você. Um negócio inovador aqui, diferente. O Brasil tem condições de apresentar a melhor agenda possível na COP30. Era só ouvir um pouco disso que a gente está comentando aqui. Por exemplo, olha só, o Brasil poderia apresentar na COP30 o projeto da Ferrogrão. Falava, como? O que tem a ver isso com COP30? Não sei se você sabe hoje, a Ferrogrão é uma ferrovia que vai ligar o norte do Mato Grosso aos portos que a gente chama do Arco Norte, ali em Miritituba, no Pará. Essa rodovia hoje, ela já existe, aos trancos e barrancos, tem alguns trechos ainda que falta, ponte, alguma coisa toda, mas ela transita ali hoje 20 milhões de toneladas de soja e de milho na carroceria de um caminhão baseado no óleo diesel. O próprio governo já fez um estudo, Mota, que a Ferrogrão vai reduzir em 77% a emissão de CO2 no transporte de 20 milhões de toneladas. Nenhum outro país do mundo tem um projeto dessa magnitude ambiental. Por quê? Porque você vai tirar algo que já existe, que vai continuar funcionando, que vai continuar poluindo, você poderia trazer o quê? Um sistema muito mais eficiente, muito mais amigável ao meio ambiente. Mas você não pode nem tratar da Ferrogrão. É um negócio extremamente proibitivo. Então é o que eu falo, a gente precisa ter uma concepção, precisa ter o bom senso
Isso que poderia ser apresentado. Mas a impressão que eu tenho, ministro, é que esse debate ele tem um vício de origem. Tem um vício de origem. É exatamente isso. Não há abertura para isso. Mas você sabe que o Theodore Roosevelt, o Ted, né, que é um dos presidentes, as pesquisas indicam aí, talvez o terceiro presidente mais popular da história dos Estados Unidos. Ele era excepcional. E ele veio aqui para o Brasil, não sei se você sabe. Sem dúvida. O Marechal Rondon, né? Você sabe que ele veio aqui para descobrir que curso era um rio. Era o Rio da Dúvida. Chamava Rio da Dúvida. Tem um Rio Roosevelt chamava Rio da Dúvida. Vale a pena, como brasileiro, você ver o livro dele, Na Selva. 2 livros ótimos. Excelente. E um dos livros dele, ele está parado no Mato Grosso e ele faz a seguinte observação: o dia que esse país tiverem as suas ferrovias, será uma potência agrícola. O senhor sabe que semana passada eu fiz uma apresentação para um grupo empresarial ligado à área de ferrovias e eu fui estudar um pouco e que tristeza que me deu, né? Porque Olha, uma você oportunidade pega, as perdida. ferrovias eram privadas. Paulista da Estrada de Ferro, ali a Mogiana, era o café, era o empresário do café que investiu e fez aquelas ferrovias. Daí veio essa mania errante, só que a gente estatizamos, daí virou ineficiente, agora volta. E planejamento central, né? Não, vamos agora, pôr, caminhão. Mas, ó, eu vou fazer uma observação. Você que é especialista em segurança, olha que coisa interessante. Isso porque eu vivo ali no norte, vivo ali em Roraima, aquelas regiões todas. Você sabe que o Maduro tem essa ideia maluca aí ele criou o território do Essequibo, que toma metade das Guianas. Né? Não sei se você viu aquilo. Para ele fazer essa aventura, Ele vai ter que passar por ali, né? passar pelo Brasil. Ele vai ter que passar um pedacinho do Brasil. O Exército, não sei se você sabe, algum tempo atrás, 1 ano e meio, percebendo essa loucura, tentou se mobilizar e levar alguns equipamentos mais pesados para lá. Ele não conseguiu, porque você sabe que hoje o aeroporto de Boa Vista não permite aterrissagem de aviões de grande porte, no máximo um Airbus 320. Ou seja, não se conseguiu levar um equipamento de grande porte militar para lá. Então o que teve que ser feito? Levar para Manaus, depois colocar num caminhão para poder chegar lá em Boa Vista. Por que eu estou dizendo tudo isso? O que me impressiona é que nesse debate, por exemplo, da Ferrogrão, ninguém especialista em segurança, e segurança inclusive internacional das nossas fronteiras, muito menos as Forças Armadas, elas deveriam ser a primeira a dizer, olha, a Ferrogrão é um item de integração nacional. Qual é a maneira da gente garantir a nossa soberania até lá? Ter o acesso. Você sabe que a ferrovia, a Transiberiana, ela foi feita para garantir a mobilidade do exército imperial russo. Então, em qualquer momento, tinha uma rebelião, eles tinham uma ferrovia para mover as suas tropas. Hoje, o exército brasileiro não tem uma maneira rápida de chegar no norte. A Ferrogrão seria isso. Então, é incrível como nesse debate, como brasileiros, a gente não consegue ampliar ele, que ficou a impressão, a Ferrogrão é essa coisa de produtor rural, desse povo do agronegócio, que quer... Não, é uma questão de soberania. O problema nosso é debate. A gente preconceituoso, o nosso debate é pobre, em qualquer tema. Entendeu? É enviesado. Enviesado, você causa e já começa efeito. o debate com você já objetivo. começa aí, não quer, você fala, ele não quer te ouvir. Né? O fato é que... Mas é a realidade. Agora, a gente já está quase no final do programa. Eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Qual vocês imaginam que serão os impactos da vitória de Donald Trump, do governo dele, e do sucesso que Javier Milei está tendo na Argentina? Isso é positivo, negativo para o agronegócio brasileiro? Inveja. O primeiro sentimento que vem a mim. Mas foi tão interessante. Você sabe que no caso da Argentina é um sinal de esperança para mim. Não no sentido do que o Milei realmente está fazendo. Claro que isso é importante para os argentinos, mas você sabe que antes das nossas eleições aqui, das eleições dele lá, eu fui convidado, fui umas 3 vezes para a Argentina, 1 ano antes das eleições. E aí, a grande pergunta deles era, eu vou ter que falar o nome, que eles falaram, como é que vocês conseguiram eleger o Bolsonaro, esse presidente a favor do direito de propriedade, o que a gente tem que fazer aqui? E aí a gente debatia aquilo, mas eu chegava na conclusão, pelo que eles me contavam, era o peronismo, né, a Cristina Kirchner, o Alberto... Eu falei, olha, é impossível. Eu saía desanimado da Argentina, de lá, e falava, graças a Deus eu estou no Brasil, porque o caso ali da Argentina é perdido. E não foi. Que coisa incrível a eleição do Milei. Né? Foi assim, não vi ninguém prever um negócio desse. Então isso
na minha opinião, me traz... Como o retorno do Trump também. Como retorno também, mas traz um certo alento, né? Agora, eu acho assim que o Milei vai ser um bom exemplo do que está acontecendo aqui do lado, né? Ele está fazendo uma revolução. Agora, os Estados Unidos, a gente tem que ficar atento, porque, na minha opinião, ele vai ser um grande... ele vai absorver... Os recursos internacionais vão para lá agora. O que tudo indica, o Trump vai renovar essa redução de impostos que ele tem. Eu, na época que ele fez em 2017, eu tinha um sócio americano. Ele foi dormir, Mota, pagando 35% de impostos, acordou pagando 20%. E agora estão dizendo que vai vir para 15%. Quer dizer, uma empresa americana ela vai ter um poder de competição. O Trump está literalmente trazendo a manufatura para dentro dos Estados Unidos. E em relação ao agronegócio especificamente? De uma certa maneira, uma opinião muito simplória, até vai nos ajudar um pouco nessa guerra com a China. Eu acho que a gente vai continuar tendo essa preferência do produto. Eu acho que o acordo União Europeia-Mercosul já é resultado disso. A Europa acho que falou, opa... Melhor resolver isso logo agora. Vamos aproximar dos primos lá, porque nós somos primos mesmo, né? Eu acho que teve isso. E na fala, outro dia, me perguntaram uma pergunta assim, como é que o Trump e a COP30 em Belém... Eu falei, olha, gente, nós temos que fazer o nosso, né? Nós temos que acabar com o garimpo, nós temos que acabar com o grilo, né? Nós temos que valorizar o nosso biocombustível. Se nós trabalhamos, nós brasileiros fizemos a nossa... Agora eu não vou... Agora deu o Trump, tudo bem, pode ajudar, pode atrapalhar. A China pode ajudar, pode atrapalhar. Agora, se a gente, entre nós brasileiros, continuarmos um brigando com o outro, dando tiro no pé, sem ter diálogo entre nós, não adianta pôr a culpa em outro também não. A culpa é nossa. Perfeito. Olha, eu quero agradecer a vocês pelo maravilhoso programa e pela aula que eu recebi aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou também. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.